Bom, pessoal, eu sou o coordenador da parte de publicações desse semestre e ainda está chegando gente aqui, eu vou ter que aprovar, só um instantinho. E a temática de hoje, que a gente vai discutir, é artigo científico, como escrever e publicar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Robson Eugênio, estou atuando no curso de licenciatura em matemática, no campus Petrolina, da UPE. Vamos embora. Lucivano, poderia ler, por favor, essa charge? Posso sim. Seu artigo científico ficou ótimo. Legal, professor orientador. Mas falta um detalhe antes de enviar para a publicação. Coloque o meu nome como coautor. Sei. Isso aí é uma tirinha, obrigado aí, Lucivano, para que a gente possa entender um pouco de como é que funciona a coisa. Isso é a brincadeira, né? Claro que o orientador, ele sempre vai ser o coautor a partir do momento que ele sempre orienta realmente o trabalho, né? E não desorienta, que acontece também. Qual é a estrutura de um artigo científico, né? Uma pergunta inicial que a gente faz, porque muitas pessoas querem publicar, muitas pessoas têm esse sonho, né? De, eu publiquei um artigo científico, mas qual seria essa estrutura? E aí, eu coloco aí 9 perguntas que são feitas, né, em relação a um artigo científico e, concomitantemente, nós temos aí, deixa eu aprovar aqui mais uma pessoa, chegando aqui mais um retardatário, vamos voltar. Nós temos aí esses 9 elementos que são concernentes a um artigo científico. O primeiro deles é o resumo, depois nós vamos ter a introdução, a revisão da literatura, metodologia, resultados, discussão, agradecimentos, referências e anexos. Na maioria das vezes, os artigos não têm anexos, mas em trabalho de conclusão de curso, dissertações, em tese, nós temos. Mas como hoje a discussão é especificamente sobre artigo, vai depender também do template, ou seja, do modelo que é utilizado naquela revista que você vai submeter. Um primeiro ponto que vale a gente discutir aqui, pessoal, é o que é que regulariza, o que é que regulamenta a escrita de um artigo científico. A gente tem, aqui no Brasil, a ABNT. A ABNT ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu estou utilizando um modelo da UFRGS, né? Lá do da Federal do Rio Grande do Sul, Federal Rural, e um modelo de artigo científico embasado na BNT, que é a NBR 6022, do ano de 2003. Então, o primeiro ponto em relação a um artigo é que você tem que pensar qual é a temática, o que é que você quer escrever, ou seja, qual é o assunto, a temática que você vai desenvolver. Então, um primeiro ponto é você estar vinculado. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma cultura de somente escrever artigo quando você está vinculado, muitas vezes, à academia, né? À universidade. Mas uma pessoa que não está vinculada à academia, ela também pode escrever um artigo científico. Agora, claro, ela precisa ter todo o embasamento teórico, seguir todos os pressupostos epistemológicos que esse gênero textual ele requer. Então, não é somente os acadêmicos que vão poder escrever artigos científicos, outras pessoas podem escrever. Agora, claro, via de regra, o artigo científico ele é publicado, ele é produzido aí por quem está na academia. E aí, nesse modelo, a gente percebe que o título ele é centralizado, e logo após temos aí 2 autores, e em seguida o resumo. E esse resumo, o que é que tem que ter no resumo? Muitos trabalhos têm sido evidenciados aí através de revisões sistemáticas da literatura. E uma coisa que é importantíssima em um artigo científico é você fazer um bom resumo. O que é um bom resumo? É você conseguir vender
o seu trabalho, ou seja, vender o seu peixe, fazer com que o autor, com que o leitor tenha interesse de ler o seu trabalho. Então, no resumo, você vai introduzir, você vai falar um pouco sobre o tema, sobre a temática que você está abordando. Você vai falar sobre quais são os objetivos da sua pesquisa, a metodologia da sua pesquisa também, do que você fez, desse estudo, dizendo como, quando e onde, e os principais resultados. Tudo isso tem que estar dentro do resumo. Então, revisando, tem que estar essa parte da introdução, ou seja, você vai abordar um pouco da temática, em linhas gerais, e bem rapidamente. Você vai falar dos objetivos, da metodologia e as principais conclusões. Ou seja, o resumo ele vai ser uma amostra do todo que for o seu trabalho. E ainda você tem que colocar as palavras-chave, que geralmente são de 3 a 5. Dependendo da ABNT que está sendo seguida nessa revista, você vai ter uma separação aí por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, essa é a estrutura do resumo. E depois do resumo, então, a gente tem a capa, né, que é o título centralizado, o nome dos autores. Geralmente, pessoal, um artigo ele pode ter, assim, é normal, né, até 5 autores. Quando passa de 5 autores, a coisa fica um pouco mais complicada, porque é muita gente para produzir um artigo. Então, um limite, assim, considerável, adequado, são 5 autores. Mas, geralmente, são 2, você e o seu orientador ou orientadora. Então, logo após o resumo, nós temos aí a introdução do trabalho. Como o próprio nome já diz, a introdução vai ser onde você vai iniciar a discussão sobre a temática, sobre aquilo que você quer, vamos dizer assim, desenvolver. Então, os elementos iniciais de discussão em relação ao artigo, eles vão aparecer aonde? Na introdução. É onde você vai trazer à tona as nuances, ou seja, as especificidades daquela temática. Ou seja, você vai mostrar para o leitor quais são os elementos que justificam a sua pesquisa. Então, dentro da introdução está essa parte da justificativa e também um pouco da parte teórica, porque aí vão começar as citações, sejam elas diretas, seja ela indireta. Então, o artigo científico ele é parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, para Lakatos e Marconi, né, que são autores da metodologia científica, eles apontam que os artigos científicos eles são divididos a partir de diferentes características. O primeiro, que eles não se constituem matéria de um livro, ou seja, eles são uma publicação independente. Agora, claro que você pode ter um livro como, vamos dizer assim, uma combinação de diversos artigos. Então, por exemplo, é de praxe dentro da educação matemática, em diversas áreas, você juntar vários autores e cada autor escrever um artigo e esse emaranhado, vamos dizer assim, de artigos formarem aí um livro. Por exemplo, nós temos livros aí publicados pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que foram frutos de grupos de pesquisa. Nós mesmos do GIPEM, nós vamos juntar aí, nós já começamos um levantamento inicial dos participantes para que a gente consiga publicar esse livro. Então, esse livro vai ser fruto de vários artigos. Existem também artigos que são publicados em revistas ou periódicos especializados. Eu vou falar um pouco melhor disso mais à frente, mas aqui no Brasil nós temos aí mais de 20 revistas especializadas em educação matemática. Então, você tem aí várias possibilidades para estar publicando. Fora que existem várias revistas que elas fazem edições temáticas. Por exemplo, a minha área de pesquisa é educação estatística, onde eu vou trabalhar tanto com estatística como com probabilidade, e o ensino de ambas as duas. E aí, o que é que acontece? Nós vamos publicar, meus orientandos que trabalharem comigo, nessa perspectiva da educação estatística, da educação
a gente chama de estocástica, né, que é o ensino de estatística e probabilidade. Então, existem periódicos que vão lançar edições temáticas, educação estatística, aí vai envolver tanto estatística como a probabilidade e também a combinatória. Agora, houve essa separação, né, na BNCC, mas como não é a discussão aqui, a gente pode comentar em outro momento. E por último, né, por serem completos, permitem ao leitor repetir a experiência. Então, ou seja, você não precisa pensar em um artigo como algo quebrado, como uma fração de alguma coisa. Não, um artigo ele é completo, ele é, vamos dizer assim, o todo, e ele é fruto de uma pesquisa científica, seja ela no campo da graduação, como um trabalho de conclusão de curso, ele pode ser fruto de uma dissertação de mestrado, ou de uma tese de doutorado, ou até mesmo de um pós-doc, né, de um pós-doutorado. Tudo isso aí faz parte da produção científica que vai acontecer a partir dos artigos. Então, o artigo científico ele pode ser original ou divulgação, quando ele apresenta temas ou abordagens originais, e podem ser, por exemplo, relato de caso, relato de experiência, comunicação ou notas prévias. Por exemplo, vamos dizer que o Lucivânio está lá em Caetés e ele está com uma turma de ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, ele está trabalhando com o conceito de função. E ele ele apresenta para os alunos a função numa perspectiva diferenciada, a partir da teoria dos registros e representações semióticas de Duval. E ele trabalha todas as 15 aulas de função nessa perspectiva. E aí ele prepara um material e vai vivenciando cada coisa, toda a metodologia, e ele quer relatar o que foi que aconteceu nessa aula, o nível de aprendizagem que esses alunos tinham e o nível que eles saíram. Então, ele vai lá e escreve um artigo científico relatando essa experiência. Pode ser um estudo de caso e pode ser uma comunicação ou nota sobre determinado assunto. Vai depender da abordagem que a revista que você vai publicar se interessa. Nós temos aí também artigo científico de revisão. Por exemplo, eu estou com um orientando aqui no campus Petrolina que ele está fazendo uma varredura no banco de periódicos da CAPES sobre toda a produção dentro de educação estatística que fale sobre letramento estatístico nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. Essa é a pesquisa dele de trabalho de conclusão de curso. Então, o artigo que ele vai publicar posteriormente à defesa do seu TCC vai ser uma revisão. Então, outras pessoas que forem pesquisar sobre letramento estatístico dentro dos anos finais do ensino fundamental vão poder usar o trabalho dele como referência.